Depois de várias demonstrações técnicas do poder do Nintendo 64, o hype foi nas alturas, e o lançamento do console foi um sucesso. Dos 500 mil fabricados para o lançamento, mais de 300 mil unidades foram vendidas no mesmo dia. O sucesso do lançamento no Japão se repetiu nos Estados Unidos, onde o console vendeu muito bem no lançamento e nos meses que seguiam. Mas durante seu ciclo de vida, o console foi perdendo espaço por diversos motivos, até sua produção parar em 2004, com números de vendas bem aquém do esperado, como a história já nos diz. Nesse vídeo vamos conhecer mais alguns componentes do hardware do Nintendo 64, inclusive sua poderosa GPU. Fica comigo! Se você caiu aqui de paraquedas, devo te informar que essa é a parte 2 do vídeo em que tratamos do hardware do Nintendo 64. No vídeo anterior falamos do controle, CPU, RAM e alguns acessórios do console, além de, claro, os pontos fortes e fracos referentes ao uso de cartucho. Então assiste a parte 1, que está recheada de informações e curiosidades. Se você já assistiu, podemos seguir destrinchando os outros componentes desse console. Ao contrário do Super Nintendo, que teve algumas versões diferentes ao redor do mundo, tanto no nome quanto no design, no Nintendo 64 foi diferente. Para esse console temos um design único para todo o globo, mas ele tinha várias cores. Apesar do controle chamar atenção, ao meu ver o que dá personalidade a esse console são as cores diversas em que foi ofertado, e a minha preferida é essa laranja, que tem o nome oficial de Fire Orange. Comenta aí qual que você mais curte. Deixando a estética de lado, vamos dar uma conferida nos principais componentes da placa-mãe desse console. O chip grande do lado esquerdo é a poderosa CPU VR4300, essa que tratamos no vídeo anterior. No centro da placa, o chip que se destaca é o Reality Coprocessor, que é, a grosso modo, a GPU do Nintendo 64. Abaixo dele podemos ver dois chips pequenos de memória RAM RAM Bus, ligados no mesmo barramento que o slot para o Expansion Pack. E por último, mas não menos importante, temos na parte superior da placa o slot para o cartucho. Com o tempo, a tecnologia foi evoluindo e conseguimos espremer mais e mais transistores no mesmo espaço. Contudo, isso aumentou o calor gerado pelos componentes. Ao contrário dos consoles modernos que possuem sistema de ventilação bem parrudo, na época do Nintendo 64 as coisas eram diferentes. Somente esses dissipadores de alumínio são suficientes para retirar o calor, tanto da CPU quanto da GPU. Que diferença, hein? O Nintendo 64 tinha mecanismos para evitar a pirataria e também possuía trava de região. Através do sistema TNS, que usa um par de chips SIC, o Nintendo 64 consegue verificar se o cartucho inserido é original ou não, impedindo o boot do jogo caso não seja. Essa verificação ocorria antes mesmo dos dados do jogo serem lidos. Para mais detalhes sobre o funcionamento desse sistema, confira um dos primeiros vídeos do canal em que falo sobre o sistema TNS. Deixo aí no card para vocês. Já para evitar que os cartuchos de uma região funcionassem em outra, a Nintendo simplesmente fabricou cartuchos com formatos diferentes, impedindo todos, menos os BRs, claro, de jogar jogos de uma região em um console de outra. Antes de falarmos da GPU do console, que tal já deixar seu like e se inscrever no canal? Conto com a sua ajuda para alcançar a marca dos 50 mil inscritos, estamos quase lá, galera. O projeto do Nintendo 64 começou em 1993 em uma parceria inédita da japonesa Nintendo com a empresa americana pica das galáxias, a Silicon Graphics. Essa empresa ficou a cargo do desenvolvimento não só da CPU, mas também do processador gráfico do console. Chamado de Reality Coprocessor, esse chip trabalha na frequência de 62.5 MHz e possui internamente 3 setores, mas aqui iremos focar em dois deles, o RSP e o RDP. Esses dois trabalham em conjunto para gerar os gráficos desse console. O primeiro que vamos falar é o RSP. Ele é um processador baseado em MIPS da família R4000, mas é uma versão reduzida e modificada de forma a trabalhar melhor com os gráficos. Sendo assim, possui registradores de 128 bits e instruções para trabalhar com dados vetoriais, essencial para desempenhar sua tarefa. O RSP, além de muito poderoso, é bem flexível, pois seu comportamento é ajustado através de microcode. Sendo assim, o desenvolvedor consegue priorizar desempenho ou qualidade gráfica, adicionar novos efeitos e assim por diante. Inclusive, a Nintendo demorou para liberar a documentação e ferramentas para trabalhar com o microcode do RSP, mas quando fez, as desenvolvedoras conseguiram extrair muito mais do chip. Acontece que os microcodes prontos que a Silicon Graphics fornecia gerava polígonos muito precisos, mas com uma baixa performance. Empresas desenvolvedoras como a Boss Game Studio, a famosa Rare e a Factor 5, que portou o Resident Evil para o console, conseguiram desenvolver seus próprios microcode e extraíram cerca de 5 a 6 vezes mais desempenho do RSP. Após ele realizar sua parte do trabalho na geração de um novo frame, é hora do segundo setor entrar em ação, o RDP.
Ele é responsável pela rasterização, que, a grosso modo, pega os polígonos que foram calculados no passo anterior, pelo RSP, e transforma em uma imagem 2D que seu monitor ou TV é capaz de exibir. No processo também se aplicam texturas, calcula a cor do pixel com base na iluminação, sombra, etc. Ao contrário do PlayStation 1, a GPU do Nintendo 64 dá suporte ao Z-Buffer, por isso não vemos as texturas tremendo como no PlayStation. Mas nem tudo são flores, e a memória dedicada a texturas que o RDP possui tem somente 4 KB. Isso, em conjunto com o tamanho limitado do cartucho, nerfou os gráficos gerados desse console. Portanto, frequentemente eram usadas cores sólidas para cobrir objetos 3D, ao invés de texturas detalhadas. Voltando ao processo de geração de frames, quando o RDP finaliza um quadro, ele o coloca numa área da memória RAM chamada de Frame Buffer. A cadeia de bits que forma o quadro precisa ser codificada no formato de transmissão de vídeo para que chegue até sua TV de tubo, e para isso o Nintendo 64 usa um chip codificador de vídeo, Video Encoder. Nesse console ele atinge até a resolução de 640 por 480p no padrão NTSC e 16 milhões de cores. Apesar dos números surpreendentes, por questões de desempenho foram poucos jogos que realmente utilizaram a resolução máxima. Para transmitir a imagem para a tela da TV, a Nintendo disponibilizou uma porta proprietária que já era utilizada desde o Super Nintendo, chamada de Multi-Out. Ao contrário do console de 16 bits, o sinal de vídeo RGB não está disponível, a não ser por meio de mods. Oficialmente você tem o sinal S-Video e vídeo composto, que é popularmente conhecido por AV. No que diz respeito ao áudio do console, temos algo bem curioso aqui. A fim de cortar custos, não temos um chip dedicado para o processamento de áudio, mas sim temos a colaboração de CPU e RSP. Sim, aquele setor da GPU. Como havia dito, o comportamento do RSP é controlado através de microcode, e portanto ele também podia ser configurado para lidar com áudio. Esse conjunto tinha a capacidade de entregar músicas e efeitos sonoros com qualidade de CD, ou seja, 16 bits e 44 kHz. Mas usar essa amostragem se mostrou impraticável devido ao alto consumo de recursos da CPU e RSP, sem mencionar a falta de uma memória dedicada para o áudio. Outro fator que também penalizou a qualidade de som do console foi sem dúvida o uso de cartuchos, que não tinha capacidade de armazenamento tal qual o CD. Não estou aqui pegando no pé dos cartuchos, pessoal, mas infelizmente o Nintendo 64 poderia ter sido melhor sem eles. É verdade. Para alimentar o console, é claro que a gente não ia usar uma fonte de 1000 watts. Afinal, nessa época, os consoles consumiam bem pouca eletricidade. Portanto, a Nintendo mandava na caixa uma fonte chaveada que supre as tensões de 12 volts e 3.3 volts e que entregava 24 watts de potência. Nesse tempo, dava uma tranquilidade ligar o videogame e não gastar igual um chuveiro Lorenzetti, né? Tempo bom. Vimos que o Nintendo 64 tinha um hardware muito bom, mas o uso de cartuchos e até mesmo a memória RAM unificada nerfaram demais o potencial do console. Pensa se fosse diferente, se a Nintendo tivesse usado CD-ROM como mídia e também memória dedicada para cada componente, CPU, GPU e som. Com certeza a vida dos desenvolvedores teria sido muito mais fácil e teríamos muitos ports, inclusive do PlayStation nesse console. Além de, claro, subir ainda mais o nível dos jogos first party. As decisões do projeto do console, as políticas da Nintendo, além de atrasos no lançamento de jogos importantes como Ocarina of Time, fizeram o console perder força, ficando à frente somente do Sega Saturn em vendas, somente fora do Japão, mas bem distante do PlayStation da Sony. Foram 32 milhões de unidades vendidas ao redor do mundo, menos de 1/3 das vendas do rival. Isso também se refletiu na quantidade e variedade de jogos do Nintendo 64. Sua biblioteca computa somente 388 jogos, sendo que desses 80 são exclusivos do Japão. Isso já pode ser considerado um grande fiasco para a Nintendo, que licenciou mais de 1.700 títulos no console anterior, o Super Nintendo. Não quero nem mencionar o PlayStation aqui para não dar briga, mais de 8.000. Apesar dos problemas, a Nintendo colheu alguns aprendizados para seu próximo console, o projeto Dolphin, e de forma alguma podemos menosprezar os grandes títulos do Nintendo 64. Encontramos em sua biblioteca exclusivos de peso, que fizeram muito marmanjo com o PlayStation comprar o 64 só para jogá-los. Em especial, Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, Super Smash Bros. E por aí vai. São vários títulos que valem a pena você revisitar ou mesmo conhecer nos dias de hoje. Mas essa é minha opinião. Concorda comigo ou discorda? Deixa aí nos comentários. Então esse foi mais um vídeo do canal 8 Bits de Nostalgia, onde cobrimos o hardware do Nintendo 64. Assista meus outros vídeos dessa série. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Grande abraço, valeu!